fazer com que o alimento não seja só aquilo que você ingere, mas que ele venha trazer consequências depois. O quê? De uma vida mais saudável, um sono perfeito, os nutrientes que você precisa, você encontra naquele pratinho de comida que foi preparado, que você comeu. Você é o que você come, que seu alimento seja seu remédio, o seu remédio, o seu alimento. Já dizia Hipócrates, o pai da medicina moderna. Você é não só o que você come, né, mas é o que você bebe, o que você assiste, o que você lê, o que você ouve. Você é os seus 5 sentidos, isso é comprovado até pela ciência. E poder fazer escolhas conscientes daquilo que a gente se alimenta, né, também nos ajuda a ter uma vida melhor, não só fisicamente, mas também psicologicamente, porque às vezes a gente ouve alguém faz uma crítica pra gente e a gente fica, né, remoendo aquilo por um dia, uma semana, um ano. Acho que todo mundo conhece alguém que remoe algo a vida inteira. Assim, eu já tenho 57 anos e a gente falou de lembrança afetiva, né? O veganismo, eu já prefiro me referir à comida saudável. A minha mãe, a gente não tinha um valor, assim, não tinha condição de comer comidas caríssimas, e minha mãe tinha a habilidade, eu chamo isso de habilidade, de ir até o quintal, que naquela época todo mundo plantava, tinha uma horta, então todo mundo tinha chuchu, tinha abobrinha, e ali saía um banquete, uma refeição livre de muitas coisas que fazem mal. O alimento não era tão assim modificado como é hoje, mas ainda hoje a gente pode conseguir preparar uma refeição com alimentos que vão nutrir e vão fazer bem para você. O brasileiro, ou mesmo o povo ocidental, de forma geral, a gente é analfabeto nutricional. Não tem isso nas escolas, não ensinaram isso para os nossos pais, não ensinaram isso para os nossos avós, consequentemente a gente cresce achando que tudo bem. Você ter aquele monte de doce, bolacha, chocolate, pudim, pavê, e aquilo é normal, porque todo mundo está fazendo, faz parte da cultura. Então você não vê problema naquilo. Eu espero que a minha geração seja a última, mas a gente vem desde criança tendo acesso a alimento industrializado. Então, quando chega para sentir o gosto de uma fruta, a gente não tem noção do que é um gosto real. A gente está acostumado a tomar suco adoçado, então, na verdade, o nosso paladar está acostumado com açúcar, com sal, com gordura. Então, quando chega para comer alguma coisa um pouco mais natural, a gente tem tendência a ter repulsa. Começa na amamentação. Crianças que são amamentadas por mais tempo têm menos tendência a ter preferência por alimento doce. Mas aí também tem toda essa educação que vem da família. Se os pais comem mal, não adianta achar que o filho vai crescer comendo bem. A gente é um espelho. Por que ele vai comer vegetal se você não come vegetal? Dentro da questão da alimentação também, eu acho que a gente querer estar disposto a assumir as rédeas, né, pela nossa própria existência. Quem que é responsável pela minha saúde, né? Se não eu, né? E então, do que eu tô me alimentando fisicamente, né? Então, quanto mais perto tiver esse alimento for cultivado, mais saudável, mais vitalidade, claro que dependendo da forma como ele é cultivado, mais vitalidade ele vai ter pra gente. Quanto à moda ou não, há muito tempo que eu não como carne ou qualquer tipo de carne, né? Então, e nisso você vê que eu acho que quando a gente para de comer carne, ou deixa, ou muda, você entende a necessidade de suprir vitaminas, toda a parte nutricional. E daí você começa a entender que como a natureza, ela oferece tudo isso sem a necessidade de uma culinária que cause sacrifício, né? Sem crueldade. Eu com 30 anos, há 10 anos atrás, eu me vi nessa situação
de estar com uma vida totalmente desregrada e afundado nas drogas, na bebida e no cigarro. E só me deu um clique quando eu terminei um relacionamento. Eu entrei numa depressão e nada do que as pessoas falavam ajudava. E eu tive contato, resumindo a história, com um livro chamado Ciência do Bom Viver. Esse livro fala sobre o viver saudável, a ciência do bom viver. Como que você tem uma vida boa, uma vida saudável. Foi do dia para a noite. Para mim foi um milagre assim, de Deus na minha vida. Porque era um caso que facilmente eu deveria ter ido para uma clínica, desintoxicar, etc. E da noite para o dia, parei de usar essas coisas e comecei a tentar praticar esses princípios na minha vida. E para minha grande surpresa, funcionou. Deu certo, eu comecei a emagrecer, comecei a ter mais controle sobre o que eu comia, meu apetite, eu conseguia ter mais domínio próprio. E aí fui emagrecendo, ganhando saúde. Eu tinha rinite, bronquite, labirintite, gastrite, amidalite, todas as ites que você imagina eu tinha. Eu andava com tinha uma caixa de remédios que eu vivia na farmácia, indo repor os remédios e tal. E eu sabia para tudo que é remédio, você está com isso, então é isso, você está com aquilo, então é aquilo. E eu vivia me automedicando. E de repente eu parei de usar remédio. Quando a gente procura uma alimentação mais saudável, a gente tem que entender que o nutriente não está onde a gente quer, exatamente. Então não adianta, por exemplo, fazer o suco da laranja e jogar o bagaço fora. A fibra está no bagaço, a fibra está na casca, mesma coisa com maçã, com qualquer outro alimento que tenha casca. Alguns legumes mesmo, brócolis, por exemplo, a gente tem tendência a jogar a folha fora e tem maior concentração de nutrientes na folha. Dá para fazer várias receitas, então não precisa se preocupar em realmente, vou ter que comer isso cru, vou ter que comer de um jeito convencional. Tem várias coisas que dá para fazer bolo, dá para fazer chá. Não faltam receitas, não faltam opções, é realmente questão de abrir a mente e experimentar coisas novas. Acredito que a necessidade de ter uma qualidade de vida melhor que está fazendo com que as pessoas despertem para essa coisa. Está na hora de mudar, porque dá para mudar. Não é nada assim tão difícil. E quando as pessoas entendem que realmente é muito simples, daí começa a influenciar as outras pessoas também. É só começar? É só começar. Na verdade, tem que entender que é melhor você adicionar alimentos saudáveis do que você começar restringindo o que não são. É uma coisa que a gente não entende. A gente começa com uma dieta muito restritiva, então ela vai durar aproximadamente um mês. E depois disso você vai ficar frustrado, porque você quer comer também fora daquela linha. Então tem que se preocupar mais em adicionar alimentos saudáveis. Então a partir do momento que você adiciona, você tem tendência a deixar de lado os que não são. Por uma criação de paladar mesmo, de hábito. Que a gente tem que comer para ficar feliz, lógico, com o que a gente está comendo, mas a gente tem que comer uma coisa que faça a gente se sentir bem. Não só emocionalmente, mas do lado do corpo mesmo, não de estética, mas de alimentar o que a gente precisa alimentar. É começar pequeno, é o que o pessoal diz, né? Uma árvore não nasce uma árvore, ela é uma sementinha, né? E aí ela germina e vai crescendo. Então eu acredito nesse crescimento mesmo, do menor para o maior, gradativo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a direção é mais importante que a velocidade. Quando eu comia fast food, quando eu fumava, quando eu bebia, quando eu usava droga, ninguém estava preocupado comigo. Quando eu fiquei saudável, todo mundo começou a se preocupar. Todo mundo começa a se preocupar. Cara, cuidado, mas você não vai ficar fraco? Você não vai ficar doente? Eu falei, não, agora que eu não estou doente, né? As mudanças foram tantas e para melhor tão positivas que as perdas elas se tornaram irrisórias, assim, porque quando você muda o estilo de vida, como está intimamente ligado à cultura, você perde alguns amigos. Mas então nesse processo alguns amigos mudaram também, a roda de amigos e o ambiente
também mudou. Então é assim, você abre mão de algumas coisas e ganha outras, como tudo na vida. Cada vez a gente tem menos tempo, né? Então, cada vez menos a gente questiona também uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, que talvez seja o maior desafio que a gente tem, né? Porque tudo que é o mais prático acaba sendo aquilo que a gente adquire, né? Mas eu acho que existe uma riqueza muito grande em você se propor a mudar um ou outro hábito gradativamente, sem sofrimento especialmente, né? A gente tem que achar a nossa zona de conforto, sim, não sou contra a gente ter uma zona de conforto, né? Conquistar o conforto, mas qual que é o preço desse conforto, né? E eu acho que é aí que entra um pouquinho desses aspectos da gente repensar o consumo, né? Você faz, joga fora, faz, joga fora. Eu acho que a gente está nesse mundo de consumismo, então é tão natural você descascar uma banana e jogar no lixo. Pega as folhas da salsinha ou, digamos, da couve, aquele talo da couve, que é o durinho, é normal você tirar e jogar fora. Está na hora da gente mudar isso, né? Porque a gente está jogando coisas que vão fazer bem e que pode, assim, alimentar muita gente. E com essa coisa da indústria, do industrializado, é muito mais fácil eu abrir lata e as pessoas pararam de descascar. E de um tempo para cá a gente viu que o fato de ter uma horta na frente de casa, que na nossa infância era tão comum, de repente passou a ser taxado de menor status social, talvez um padrão estético que nos induzem, né? E acredito que sim, muito estimulado pelo marketing, né? O que você quer que seja consumido, né? E, enfim, então os jardins produtivos, eles são um resgate mesmo da gente voltar a ter parte daquilo que a gente gosta de consumir na nossa própria casa, né? E é tão simples, nem que seja, eu tenho pouco espaço, mas num vasinho você consegue ter um chá que você gosta, salsinha, cebolinha, manjericão, né? E eu acho que esses jardins, eles são uma ferramenta extremamente eficiente para a gente voltar a perceber que nós fazemos parte de um sistema que possui ritmos próprios, ciclos, fluxos, processos do qual a gente faz parte, né? Que são tão reais quanto a lei da gravidade, que a gente não questiona, né? Então, eu realmente gosto dos jardins produtivos como essa ferramenta do que a gente costuma chamar de alfabetização ecológica. Informação e conhecimento gera motivação para a mudança. Quanto mais informação e conhecimento você tem sobre determinado assunto, qualquer coisa, mais motivação você tem para mudar. Não quer dizer que seja só isso. A nossa família, os momentos agradáveis, tudo terminava ou começava na mesa, né? Tudo começava ou terminava com um prato de comida. Quando a minha mãe dizia assim, não deu certo, como diz o Júlio, o melhor prato que a mãe fez, entendeu? Porque a comida, ela estava assim, se você chegasse lá, ela tinha que preparar alguma coisa, necessidade que ela tinha de oferecer. Mas não, o que eu achava bonito, que a gente foi criado assim, não ir comprar, é preparar. Então, acho que o maior desafio mesmo é a mudança de hábito, né? E a gente tentar achar prazer nesse processo. Como que eu posso ter crescimento pessoal, profissional, né? Dentro daquelas minhas atitudes e escolhas que eu estou tendo no meu dia a dia, né? Então, tem uma frase que diz que não é porque eu não posso fazer 100% que eu vou fazer 0, né? Que entre o 0 e 100 tem uma gama imensa de possibilidades, que é onde mora a nossa própria vida, né?